Crianças, respirem fundo comigo, porque agora vamos entrar numa das histórias mais profundas, emocionantes e completas de toda a Bíblia. Uma história de sonhos, conflitos de família, providência de Deus e um final tão lindo que até dá vontade de chorar. Hoje, vamos caminhar por cada detalhe da vida de José sem deixar nada importante para trás. Imaginem comigo, o sol está subindo devagar no céu de Canaã. A manhã é fresca, as ovelhas estão espalhadas pelos campos e a tenda de Jacó fica no centro de tudo. Jacó, o patriarca escolhido por Deus, tinha 12 filhos. E, entre todos eles, havia um jovem de 17 anos que brilhava diferente. José. José era filho de Jacó com Raquel, a esposa que Jacó mais amou. Raquel não podia ter filhos durante muitos anos, e José nasceu como uma resposta de Deus ao sonho dela. Por isso, José era como um tesouro especial, mas isso trazia problemas. Porque os outros filhos tinham nascido de outras mães, Lia, Zilpa e Bila. E isso criava uma rivalidade enorme dentro da família. Os irmãos trabalhavam pesado no campo, e José muitas vezes ficava ao lado de Jacó, aprendendo, ouvindo histórias e recebendo carinho. Além disso, José tinha um coração sincero. Quando via os irmãos fazendo coisas erradas no campo, ele contava ao pai, não por maldade, mas por ser verdadeiro. Mas os irmãos achavam que José fazia isso para ganhar mais atenção, e a raiva deles ia crescendo. Até que um dia, Jacó fez algo que aumentou ainda. Mas essa rivalidade, Jacó mandou fazer para José uma túnica especial. Não era qualquer roupa, era uma túnica longa, colorida, bordada, algo que mostrava honra e autoridade. No costume da época, uma túnica assim mostrava que aquela pessoa tinha um papel superior aos outros. Quando José saía pela manhã e o sol batia na túnica, parecia que ele brilhava. E os irmãos, crianças, aquilo ardia neles como fogo. Certa manhã, José acordou animadíssimo. Irmãos, tive um sonho? Eles já olharam torto. Mas José continuou. Nós estávamos no campo amarrando feixes, e o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos reclamaram. Então você acha que vai reinar sobre nós? Mas não acabou. Deus deu outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó ficou pensativo, repreendeu um pouco, mas guardou isso no coração. Ele sabia que Deus falava em sonhos. Os irmãos, porém, sentiram a raiva crescer ainda mais. A jornada até Siquém e Dotã Jacó pediu que José fosse procurar os irmãos que estavam cuidando das ovelhas em Siquém. A distância era longa, mais de um dia de caminhada. José foi sozinho, atravessando campos, colinas, estradas poeirentas. Quando chegou em Siquém, os irmãos não estavam lá. Um homem encontrou José e disse que eles tinham ido para Dotã. José continuou andando, cansado, mas obediente ao pai. E então, ao longe, os irmãos o viram. A túnica brilhava, e o coração dele se encheu de ódio. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver no que vão dar esses sonhos. Rúben, o mais velho, ficou desesperado. Não derramem sangue. Vamos colocá-lo naquela cova. O plano dele era voltar depois e salvar José. Quando José chegou perto, talvez sorridente, talvez dizendo, paz, meus irmãos. Eles o agarraram com violência, arrancaram sua túnica e o jogaram na cova. A cova era profunda, feita de pedra, usada para guardar água nos tempos de chuva. Mas naquele dia, estava vazia. José chorou, gritou, implorou, mas eles sentaram para comer. Os irmãos conseguiram comer enquanto José chorava, mostrando como o coração deles estava duro. Enquanto comiam, viram mercadores ismaelitas passando no caminho rumo ao Egito. Judá disse, vamos vendê-lo. Assim, não seremos culpados pela morte dele. Eles puxaram José da cova, talvez ferido, sujo, tremendo, e o venderam por 20 moedas de prata. Imaginem José sendo levado, olhando para trás, vendo seus irmãos pela última vez. A mentira do sangue. Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Levaram até Jacó. Jacó segurou a túnica, chorou, rasgou as roupas e lamentou por muitos dias. Seu coração nunca mais seria o mesmo. No Egito, José foi comprado por Potifar,
o capitão da guarda do faraó. Isso significa que José estava numa das casas mais importantes do país. Potifar era como o chefe da segurança do rei. José começou como servo comum, depois passou a cuidar da casa, depois dos servos, depois das contas, até que Potifar percebeu: tudo o que esse jovem toca prospera. Então José virou administrador da casa inteira. Mas havia alguém naquela casa cujo coração não era bom, a esposa de Potifar. Ela observava José todos os dias, tentava fazê-lo pecar. E José sempre respondia: eu não posso fazer isso, seria pecado contra Deus e contra o meu senhor. Até que um dia, quando a casa estava vazia, ela o segurou pela capa. José fugiu, mas ela ficou com a capa na mão. Tomada por raiva e humilhação, inventou uma mentira terrível. Potifar ficou furioso e José foi lançado na prisão. A prisão, cada detalhe. A prisão era fria, úmida, escura. Mas, mesmo ali, a Bíblia diz 3 vezes algo muito importante. Deus estava com José. O carcereiro percebeu o caráter de José e colocou tudo sob o cuidado dele. Depois de um tempo, 2 oficiais do faraó foram presos: o copeiro e o padeiro. Cada um teve um sonho, e José interpretou perfeitamente. 3 dias depois, as coisas aconteceram exatamente como José disse. José pediu ao copeiro: quando você estiver diante do faraó, lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu. O sonho do faraó. Detalhes profundos. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos misteriosos. 7 vacas gordas saíram do rio Nilo. Depois vieram 7 vacas magras, tão magras que dava para ver os ossos. E elas devoraram as vacas gordas. Depois, 7 espigas bonitas cresceram, mas surgiram 7 espigas secas, queimadas pelo vento quente, e engoliram as boas. Nenhum sábio, mágico ou sacerdote conseguiu interpretar. Então o copeiro lembrou de José. José foi chamado, barbeado, limpo, vestido como um egípcio e levado à presença do faraó. José disse: a interpretação não vem de mim, mas de Deus. Então explicou tudo. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Prepare-se. O faraó ficou tão impressionado que disse: você será o governador do Egito. E José recebeu roupas novas, um colar real, um anel de autoridade e um carro oficial. A fome e o reencontro. Todos os detalhes. A fome chegou, e Canaã sofreu. Jacó mandou seus filhos comprarem comida no Egito. Quando chegaram, José os reconheceu. Eles não reconheceram José, pois ele parecia completamente egípcio. Roupas, cabelo, acessórios, postura, autoridade, idioma. José os testou. Vocês são espiões. Eles disseram: não, somos irmãos. Ou mais, Novo ficou com nosso pai e um morreu. José sentiu o coração apertar ao ouvir um morreu, mas manteve a postura. Ele prendeu Simeão e exigiu que trouxessem Benjamim. Quando voltaram com Benjamim, José quase desabou. Ele saiu para chorar escondido. Depois, fez mais um teste. Colocou seu cálice na sacola de Benjamim. Quando encontraram o cálice, José disse que Benjamim deveria ficar como escravo. Então, aconteceu o momento mais lindo. Judá se adiantou e disse: leve-me no lugar dele. Não posso voltar ao meu pai sem o menino. Esse é o ponto que mostra a mudança completa do coração deles. Então José chorou tão alto que todos ouviram, e disse: eu sou José, o irmão de vocês. Eles ficaram apavorados. Mas José disse: não tenham medo, Deus transformou o mal em bem. Então mandou buscar Jacó, e a família inteira veio morar no Egito. Jacó finalmente abraçou José, e viveu seus últimos anos cercado de seus filhos. A vida de José nos ensina que nenhuma lágrima é desperdiçada quando estamos nas mãos de Deus. Mesmo quando somos injustiçados, traídos, esquecidos ou machucados, Deus transforma tudo em uma história de propósito e vitória. Crianças, se vocês gostaram dessa história tão completa, cheia de detalhes, revelações, emoções e milagres, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e comentar qual personagem vocês querem conhecer na próxima aventura bíblica.